Bora lá tratar de alguns assuntos que têm movimentado de forma extremamente contrária e negativa os bastidores do nosso futebol. Quero falar do São Paulo, quero falar do Palmeiras, quero falar do Atlético Mineiro, quero falar do Cruzeiro e, é claro, antes da gente entrar em todos esses assuntos, eu quero pedir você, a pauta do vídeo hoje tá legal, tá? Então deixa o seu like, hypa o vídeo, manda nos seus grupos do WhatsApp, se inscreva na Claudio Silva TV. A gente tem uma meta simples, janeiro, fevereiro, março. Até no mês de março, a gente pretende estar com 5.000 seguidores aqui na Claudio Silva TV 360. Nós vamos colocar algumas metas a serem batidas de 3 em 3 meses aqui, e eu conto com a sua ajuda, porque se não for com a sua ajuda, eu vou contar com quem? Eu não vou contar com absolutamente ninguém, porque se não é você para poder disseminar o meu conteúdo, falar que o conteúdo é legal, mandar o link do canal nos grupos de WhatsApp, falar que o cara tem que se inscrever para ele acompanhar o trabalho, porque tem algumas análises bem legais, posicionamentos não clubistas, de vez em quando a gente vai dar uma escorregada. Lá ele, você sabe, não tem como fugir disso, às vezes o coração grita, mas como profissional da comunicação, eu prezo muito pelo profissionalismo, pela imparcialidade, quero falar de todos os clubes que eu achar pertinente. Se for um clube que não presta para nada, eu não vou falar deles. Tipo os clubes lá do Sul. Eu não vou falar dos clubes do Sul. Quer dizer, a não ser quando tiver coisa muito ruim por lá. Porque os clubes do Sul não ajudam em absolutamente nada. Aliás, vou falar dos clubes do Sul, tá na pauta. O que eu quero falar sobre os clubes do Sul? É uma crítica que tem fundamento e que me fez parar de estudar os clubes do Sul. A gente se informa que se informava acerca de 11 clubes, caímos para 9. Por quê? Deixamos o Inter e o Grêmio de lado. Porque o Inter e o Grêmio não ajudam os clubes de fora do eixo a chegarem e baterem de frente com os clubes do eixo Rio-São Paulo. E a gente, que é de Minas Gerais, nós torcemos para que os clubes de fora do eixo se juntem, se organizem e que cheguem para brigar de fato com os clubes de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o Internacional e o Grêmio não ajudam. O Atlético Mineiro ajuda, agora não está ajudando, né? O ano está horrível. Dos 2 últimos anos para cá estão horríveis. O Cruzeiro sempre batendo de frente, mas o Inter e o Grêmio não faz nada. Os caras não ganham o Campeonato Brasileiro, os caras não ganham uma Copa do Brasil, os camaradas não brigam pelo título. Ah, não, mas o juiz rouba deles, o juiz rouba do Atlético, rouba do Cruzeiro. E o Atlético e o Cruzeiro tá chegando na parada. O Atlético foi campeão nos últimos... Vamos colocar aí os últimos 10 anos? Os últimos 10 anos aí, nos últimos 10 anos, o Cruzeiro ganhou só um Campeonato Brasileiro, ganhou 2 Copas do Brasil, né? O Atlético ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores. Então tá brigando com os caras. Internacional e Grêmio não fazem nada. Ah, meu Deus, eu não queria falar sobre isso aqui, não. Tá na pauta eu falar deles um pouquinho, mas é só pra falar que não vou falar deles mais. Mas eu queria que eles ajudassem. Era o momento. O Atlético tem dono bilionário, embora não façam nada. O Cruzeiro tem dono bilionário, tá fazendo o que tá fazendo. Lá no eixo, Corinthians tá uma draga. São Paulo, meu Deus, São Paulo é pauta. Quem mais? Botafogo não conta. Vasco da Gama, há 25 anos vivendo essa merda. Lá só tem 2 times agora. Flamengo e o Palmeiras. E aí era a chance, a oportunidade dos clubes de fora do eixo pegarem o lugar do sol e falar com os caras do eixo aqui, vocês estão fora, agora somos nós. Mas não, eles não ajudam. Os clubes do Sul não prestam para ajudar em absolutamente nada. Então não vou falar deles. Só quando tiver coisa ruim. Quando tiver coisa ruim, vou fazer gosto em vir aqui falar dos clubes do eixo. Vamos falar do São Paulo, vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do Atlético, vamos falar do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que eu quero já abrir o vídeo falando a respeito deles. A respeito dele. Abel Ferreira, pelo amor de Deus, o cara tá numa chatice absoluta. E além de estar chato, quer dizer, chato ele sempre foi, né? Mas se ele fosse só arrogante, tava tudo bem, mas é de uma soberba, uma ineficiência psíquica que não o permite compreender que o outro também tem seus valores. Por que eu estou falando sobre isso? O Abel Ferreira, ele teve a audácia, a cara de pau, de vir a público e falar, porque ele está tentando transferir a responsabilidade dos últimos fracassos dele, né? Transferir para alguém. Agora é Flamengo e Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro não tem jogadores da base no seu elenco. O Flamengo não tem jogadores da base no seu elenco. Não, o Flamengo não tem no time titular, mas o banco de reservas do Flamengo tem sim
jogadores das categorias de base. E o Flamengo vem protagonizando grandes vendas dentro do nosso futebol. E o Cruzeiro tem mais de 7 jogadores das categorias de base dentro do seu elenco. No time titular tem um que recentemente subiu, há 4 anos atrás subiu, e é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, que é o Kaique Bruno. E aí, se você for pegar jogadores que foram formados e revelados pela instituição, o Cruzeiro tem mais 2 que jogam no seu time titular, embora já saíram, rodaram por aí, mas vestiram a camisa do time de cima ainda quando estavam sendo formados no Cruzeiro, Fabrício Bruno e também o Lucas Silva. São 2 jogadores criados, formados aqui nas categorias de base do Cruzeiro, e daí foram para o mundo, e agora voltaram e estão jogando no Cruzeiro. Mas tem jogador revelado pelo Cruzeiro no seu time principal, no time titular, fora os das categorias de base, que são mais 7. Ok? Então, o Abel, ele simplesmente está querendo transferir a responsabilidade dos fracassos dele, né, do ano passado, principalmente do ano retrasado. No ano passado, ele sequer ganhou o Campeonato Paulista, com todos os investimentos que fez. E aí, no ano de 2024, ele ganhou só o Campeonato Paulista. Né? Com o elenco, com a robustez que tem, com o dinheiro que foi empregado no ano de 2025, o Palmeiras, ele investiu 700 milhões de reais. E aí o Abel teve a audácia de vir a público e falar que não. Não, o Palmeiras, ele contratou e o valor do montante ele é 700 milhões de reais, mas isso não entra no balanço, mas é óbvio que entra. Não entende nada de balanço, assim como eu. Mas é óbvio que entra. O que você gastou nesse ano entra no balanço desse ano. Por mais que você tenha parcelado. É a mesma coisa de você comprar um carro parcelado no ano de 2026. Vai entrar no balanço das suas contas mensais o que você comprou no ano de 2026. Até quando você vai pagar, isso é o que menos importa. Nós estamos falando do balanço anual. E o Abel com a chatice, a ignorância, a nojeira. Mas que camarada insolente, insuportável esse Abel Ferreira. Mas enfim, eu não vou continuar falando dele, não, senão eu vou ficar nervoso aqui. Fracassado nesses últimos 2 anos. O trabalho dele é fantástico no Palmeiras, não vamos tirar o mérito. A gente precisa ter coerência. Trabalho fantástico, 5 anos à frente do clube, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato, ganhou bastante, ganhou bastante. Mas em 2024, só o Paulista, 2025, nem o Paulista. Ah, chegou na final da Libertadores, beleza, chegou na final da Libertadores, perdeu, e o derrotado às vezes nem é lembrado. Aqui no Brasil, principalmente. Campanha boa, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, ganhou o troféu vice. No Brasil é assim que funciona. Então nós estamos no Brasil e é assim que nós vamos tratar a situação, entendendo que há de ter uma valorização para quem chega. Eu costumo valorizar quem chega, né? Mas fica chegando e perdendo também, e tentando transferir a responsabilidade, assuma a responsabilidade, bate no peito. Ok, senhor Abel? Tá bonito o que você tá fazendo, não. O Atlético empatou com a Tombense ontem, e aí foi, eu vou falar com o seu negócio, tá? Uma situação constrangedora, o time do Atlético no setor de criação. Técnico Jorge Sampaoli, todo mundo que acompanha Cláudio Silva TV Oficial sabe que eu queria que o técnico Jorge Sampaoli assumisse o Cruzeiro no ano passado. Por quê? Porque o Jorge Sampaoli é um cara incisivo, ele chega e tira todo mundo da zona de conforto. E aí os jogadores, para correrem, para jogarem com ele, tem que correr muito, tem que jogar muito. E era isso que precisava no Cruzeiro, uma sacolejada. Só que o Jorge Sampaoli parece que estava passando por um momento sabático, quando a torcida do Atlético aclamou e esse camarada acabou assumindo a instituição. Só que todo mundo já sabia que aquele Jorge Sampaoli bonzinho que voltou para o Atlético, não, ele não é aquele Jorge Sampaoli bonzinho que voltou para o Atlético. O Jorge Sampaoli é um camarada problemático, é um camarada difícil, é um camarada que dificulta a situação o máximo que ele pode. E é isso que está acontecendo no Atlético. Ontem o time mostrou que não tem massa musculatura para poder fazer um campeonato brasileiro digno. Vai chegar mais reforços? Vai. Tem jogadores que estão chegando e que podem acrescentar tecnicamente ao time? Tem, é óbvio que tem. Mas o que vem mostrando até o presente momento é muito pouco, é extremamente preocupante para a torcida do Atlético. Tem que tomar muito cuidado, porque o negócio não tá legal, não. Beleza? Empate vexatório. Arquibancada vazia, Bernard brigando com o torcedor, mandando o torcedor vestir a camisa e entrar para dentro do campo. Aqui, cria responsabilidade, irmão. Assume o seu BO.
Assume o seu BO, porque quem veste, quem recebe para vestir a camisa é você. O torcedor paga para vestir a camisa, então ele tem que ser respeitado. Você não tem que pedir o torcedor para trocar de lugar com ele, não. Se você, jogador profissional, quiser trocar de lugar com o torcedor, ok, você tem todo o direito de ir para arquibancada. Agora, o torcedor não. O torcedor, ele paga para poder estar ali. Ele paga para vestir uma camisa da instituição. Ele não tem que ouvir um jogador meia boca como é o senhor vir a público e pedir que ele, pô, na cara de pau, entra aqui, veste a camisa e joga. Vai tomar vergonha na sua cara, tá, Bernardo? Você não joga absolutamente nada. O único ano que você de fato jogou bola foi em 2013, quando o Ronaldinho Gaúcho estava no Atlético Mineiro e potencializou você. E você foi, inclusive, para a Copa do Mundo passar vergonha lá também, e tá tudo bem. Não tem problema ter passado vergonha com a seleção brasileira, não. O importante é estar lá. Porque ele te potencializou para estar lá. Depois disso aí, meu amigo, você sumiu. Você não jogou mais bola em lugar nenhum. Ficou 10 anos na Europa, enganando ali no leste europeu, joga um pouquinho, joga nada, fica na reserva, joga como titular, ó. Então menos, tá? Segura a sua bola, porque ela é desse tamanhozinho aqui, ó. Bolinha. Respeita o torcedor. Ok? São Paulo. Júlio Casares afastado do São Paulo. Vai sofrer impeachment. E aí, o que que me faz lembrar? Júlio Casares, junto com a sua... Gente, o que acontece no São Paulo é um negócio simplesmente absurdo. Os camaradas ganharam BMWs, no plural, de presente da própria instituição. É um esquema de corrupção que é difícil até de acreditar que isso acontece no meio do futebol. O Brasil é um país extremamente corrupto. E aí a gente pode entrar em todos os campos, em todas as esferas que tem gente corrupta, que tem gente... Ó, gente, é igreja... E eu sou evangélico, vocês sabem. É igreja evangélica, é igreja católica, é política pública, é política institucional, é clube de futebol, é associações esportivas. Gente, são federações. Em todos os campos do nosso país, a corrupção está explodida. O Júlio Casares, como se não bastasse, a mulher dele também está lá envolvida. Meu Deus, são coisas que parecem absurdas, mas que tratam da mais pura realidade do nosso país. O São Paulo me faz lembrar o Cruzeiro de 2019, 17, 18 e 19. Em especial no momento de 2019, onde a coisa explodiu no Fantástico. É só explodir no Fantástico que acaba. Olha lá o que aconteceu no São Paulo. O São Paulo, se não passar pela mesma reestruturação que o Cruzeiro passou, o São Paulo não vai se sustentar. Embora tenha uma camisa pesadíssima, né? Mas precisa passar por esse processo. Tem que ter uma reestruturação, tem que mandar todo mundo que está lá dentro embora, porque é conselheiro, é dirigente, é presidente, todo mundo envolvido no mesmo barco. O São Paulo, ele não vai subsistir. Porque se ele não tiver uma mudança drástica nos seus bastidores, e eu tô falando é de SAF mesmo, tá? Mas é uma SAF de pessoas sérias. Porque se montar uma SAF de mequetrefes, se montar uma SAF de pessoas sem responsabilidade, se montar uma SAF de pessoas que não sabem gerir uma instituição esportiva, vai acontecer, por exemplo, como está acontecendo aqui no Atlético. Sai do fundo do poço, dá um salto lá em cima. Aconteceu exatamente assim com o Atlético. Sobe lá em cima e do nada, porque não tem gestão, desce lá para baixo de novo. Olha a situação que o Atlético passa nos últimos 2 anos. Por má gestão esportiva no que diz respeito à sua SAF. Quem teve sorte com SAF aqui no Brasil até o presente momento dos clubes grandes é o Cruzeiro, porque o Cruzeiro veio com o Ronaldo, cortou na carne, mandou todo mundo embora, mudou tudo dentro da instituição, passou para o Pedrinho, que é um bilionário e que está no seu primeiro ano de gestão, indo para o seu segundo ano de gestão. A gente precisa de pelo menos 3 para a gente fazer um balanço geral para falar se de fato é positivo ou não. Já no Atlético já está no 3º ano. Né? Ah, mas a SAF foi legalizada há 1 ano atrás no Atlético. Ok, 1 ano atrás no Atlético. Mas esses camaradas já estão à frente há muito tempo. E no seu 2º ano, eles já estão fazendo a maior cagada que está fazendo. Lá no São Paulo, se não mudar o modelo de gestão, vai acontecer pior do que aconteceu no Cruzeiro. Porque aqui no Cruzeiro ainda, a mídia, na época, o Cruzeiro não era um time midiático como é hoje. O São Paulo está no grande centro. Então tudo, uma fagulha que se acende lá, explode e cai no colo do torcedor. Infelizmente, não existem dentro do nosso país dirigentes responsáveis a ponto de fazer a coisa acontecer de forma honesta e justa.
Ah, mas tem o Flamengo. Ah, mas tem o Palmeiras. Espera. Espera. Espera que vocês vão ver onde que isso vai dar. Essa gastança exacerbada dos clubes lá, Flamengo e Palmeiras. Canta muita vantagem e mostra muita coisa na realidade, muito pouca coisa na realidade. E a gente vai ver isso acontecendo de forma extremamente contrária do que vem sendo evidenciado no futuro não muito distante. Tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando para vocês aqui.